वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टुदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि उपमधुष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातौ संकेतनैकभितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरान्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यः सानुभावमखिलस्वतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिथितिरिसतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणायहो पुराणगुह्यं त्वं व्याससूनुमुपयामिं गुरुं मुनीनां
yasanubhavam akhilasrutisaramekam madhyatpadipamatitirsatam tam andham Samsarinam karuna yaho puranuguhyam Tvang vyasa sonumapayam Guru muninam. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse: quem pode atuar como um guru? O sloka que eu comecei, nós vemos que Shukadeva Goswami está agindo como um guru para emancipar, libertar todas as almas comuns. Sanatana Goswami também atua como um guru. Este verso, esse Siddhanta Vichar, é completamente aplicável para Sanatana Goswami. O sloka, o verso que eu falei, é a maior definição de Guru Tattva, que é aplicável para Sanatana Goswami. Ele está agindo como um guru. Ao falar conosco este Brihat Bhagavatamrita, dando a total definição do que é Bhakti, diferentes tipos de Bhakti, de Bhakta. Então, somos sempre gratos a Sanatana Goswami. Srila Raghunatha Das Goswami Pada diz, ele diz: eu não estava pronto para beber o néctar. Claro, é um tipo de humildade dele, na verdade. Raghunatha Das Goswami Prayojana Tattva Acharya está dizendo: ele diz, eu sou cego, eu não entendo o que é Bhakti, Bhaktiras, como beber Bhaktiras, e o que eu vou conseguir depois de beber o Bhaktiras. Mas esta Bhaktirasa, ou seja, esse néctar da devoção, meu Gurudeva Sanatana Goswami, à força ele me fez beber, me deu uma gota deste néctar na minha língua e eu fiquei louco. Este é o sintoma de Gurudeva. É o sintoma fundamental de Gurudeva. Ele nunca espera nada de ninguém. Ele está saturado, está completo. Porque ele está cheio de Bhakti. E todas as 24 horas de Gurudeva, ele não tem nenhuma insatisfação. Esta é a definição de Gurudeva, de Guru Tattva. Para Dukkha Dukhi, ele sofre pelo sofrimento dos outros. Aqueles que vêm neste mundo material pelo desejo do Senhor Supremo, eles vêm do mundo eterno pelo desejo de Bhagavan, são personalidades delegadas pelo Senhor Supremo. Eles nunca criticam ninguém, eles têm alguns sintomas. Todo o mundo está indo na direção oposta. As pessoas não estão prontas para aceitar a verdade absoluta. Eles até evitam Prabhupada. A gente diz, Prabhupada diz. Eles falam, ok, Prabhupada diz, mas elas ignoram mesmo assim. Este é o feitiço da pregação equivocada. E talvez vá levar mais 500 anos para consertar o entendimento equivocado das pessoas. Elas não aceitam Prabhupada. Então, quem pode atuar como um guru? Gurudev é uma personalidade delegada pelo Senhor Supremo. E Prabhupada diz, para libertar pessoas caídas, almas caídas como nós, Gurudeva vem
neste mundo material, um Mahapurusha, uma grande personalidade, um Mahabhagavata, grande devoto, vem do mundo eterno pela ordem do Senhor Supremo e nós estamos sofrendo por conta dos 3 modos da natureza material, Sattva, Raja, Tamaguna. Todo o tempo estamos queimando e Bhagavan envia o seu associado pessoal para nos libertar. Na verdade, Gurudeva é um mensageiro de Bhagavan. Prabhupada diz que Gurudeva ele nunca vai falar nenhum Siddhanta que ele mesmo criou. Se você ver algum acharya, qualquer acharya, falando algum Siddhanta que não veio do Shrota Panta, ou seja, não veio do canal de recepção auditiva, se ele está falando caprichosamente, se ele não está seguindo o Shrota Panta, está falando Siddhantas errados, Siddhantas que não foram falados por Rupa Goswami Pada, Gopala Bhatta Goswami, Raghunatha Das Goswami, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, nunca falaram isso, mas esses outros acharyas estão falando. Então eles não são acharyas efetivos, eles são almas condicionadas. Então, um mensageiro, Gurudeva, ele pode dar a mensagem de Vaikuntha Jagat, do mundo espiritual. O humor de desfrute, o humor de renúncia, nunca estão presentes em um Sadguru, porque ele está sempre usando as coisas de maneira apropriada para Guru Seva. Muitas vezes antes eu já expliquei esses 2 versos. Estes 2 versos são propriamente aplicáveis para Sadguru, sobre Yukta Vairagya. Se o mundo inteiro puder entender Guru Tattva, as atividades de Guru, Gaudiya Siddhanta Vichara, ninguém pode enganá-los. O sintoma de um Sadguru é que ele não tem nenhum interesse por Labha, Puja, Pratishta. Mesmo se o mundo inteiro quiser lhe dar uma guirlanda, ele não tem nenhum interesse de receber esse tipo de Labha, Puja, Pratishta. Ele não tem nenhum interesse em desfrutar, nem em renunciar. Ele está sempre pronto para ajudar as almas condicionadas a entender o que é Bhakti. É por isso que Prabhupada diz, talvez leve para as pessoas como nascimento após nascimento. Elas vão ter que esperar milhares de nascimentos para entender o que é verdadeiramente Bhakti. A gente dá todos os documentos, mesmo assim, eles não aceitam. Essa é a condição das pessoas, a condição dolorosa delas. Gurudev está sempre ocupado servindo Chaitanya Mahaprabhu, ou seja, Vishaya Vigraha. Chaitanya Mahaprabhu, ele é Vishaya Vigraha, o Senhor Supremo, mas nos mostra de propósito Ashraya Vigraha, ou seja, o papel de Gurudeva também. Então Gurudeva não tem outro dever, outra natureza, está sempre servindo. Este é um Guru Padma verdadeiro. Um bajulador nunca pode ser um pregador. Se eu satisfizer você, você pode me dar doação, você pode me elogiar, me glorificar, me amar. Então eu vou fazer um meio termo, vou esconder a verdade absoluta. Isso não é o papel de um guru. Um bajulador nunca pode ser um pregador. Aquela pessoa que está sempre pronta para falar a verdade absoluta sem nenhum medo.
absolute Siddhanta, aquele que está sempre pronto a falar a verdade absoluta, ou Siddhanta absoluto, sem nenhum medo. Ele é um verdadeiro pregador, um verdadeiro guru. until and unless Ele pode 100% pregar. Saranagati is there, A menos que haja 100% de Sharanagati, de one rendição, cannot speak about ninguém pode that. falar sobre a verdade absoluta. Without Harikatha, Gurudev cannot speak any material talkings. Gurudeva nunca fala nada além de Harikatha. Without, except Harikatha, Gurudev never speak anything. Except Hari Seva, who is not going to advise anything. Who is Ele não dá nenhum busy conselho além de with the Guru advantage Seva. of his Gurudev, Ele não, his name, fame, title, even the ele Srila nunca Guru. busca nenhuma vantagem do seu próprio guru, ou seja, querer o nome, aproveitar do nome, da fama, da cadeira de seu guru. Amani Manat, Ele está sempre honrando os outros. Amani Manada. Este é o primeiro critério. Para um pregador, Mahaprabhu cantou este verso Trinada Pisunit, mas a pessoa está lá criticando. Guru Vaishnava going to protest against that criticism. E se aqueles Guru Vaishnavas protestam contra a crítica, isso é Bhakti. Trinada Visunit, Trinada Pisunit não significa que você pode criticar os outros, you can make them shut up. mas um Vaishnava, ele pode calar a boca dessas pessoas que estão falando siddhantas errados, que estão criticando, falando besteiras contra Gaudiya Mata, contra os devotos Gaudiya. 24 hours in a day, Então, 24 hours, todas as every 24 fraction of a horas second he is going do to dia, todas as frações de segundo, ele está usando para Krishna Seva, Guru Seva. qualified to become a guru, Prabhupada speaking. Essa é a qualificação para se tornar um guru, é o que Prabhupada diz. Insincere, hypocrite, bondo cannot be a guru. E pessoas insinceras, hipócritas, não podem ser gurus. Attention in mundane Aqueles que estão sempre atentos a atividades materiais, aqueles que têm desejos de Labha, Puja Pratishta, nunca podem atuar como gurus. the false guru, Pseudo-gurus, ou seja, falso gurus, pseudo guru should be eles devem ser turned out expostos activities, his character, às suas atividades, o seu caráter, o seu humor deve ser exposto na frente do público. Preste atenção. Prabhupada speaking. Prabhupada diz, False guru, all os his falsos activities gurus, should be exposed in todas as suas atividades devem ser expostas diante do público. Do contrário, eles vão pregar no mundo inteiro e podem enganar todo So mundo. Prabhupada speaking, Então, Prabhupada diz pseudo guru, so-called que os falsos should gurus be avoided devem ser evitados e todas as suas atividades devem ficar expostas, devem ser expostas diante do público. As pessoas devem entender o que é Guru Tattva, qual é o caráter, quais são os sintomas de um Gurudeva. Elas devem entender. Este é o ponto principal. Nós não precisamos de um Raganuga agora. O mundo inteiro nós temos que pregar isso, Guru Tattva. Então toda essa trapaça pode acabar. Aqueles que estão interessados em receber toda a Labha Puja Pratishta que é devida a Gurudeva, ou seja, Gurudeva é o único repositório de toda a Labha Puja Pratishta, mas se a pessoa quer receber para si mesma, ela não é um guru genuíno. Aquele que dá todo o respeito para Bhaktisiddhanta, para o Guru Varga, ele pode agir como guru. As outras pessoas não podem. Nós não vamos nos aproximar de um guru falso. Prabhupada, Iha yasso harer dasse karmana manasa gira nikhilla shuopi avasthasu jivana muktaha sauchyate. Naradiya Purana. Prabhupada diz esse verso do Naradiya Purana sobre um falso guru. Ele fala, aqueles que estão interessados em algum trabalho social, na verdade eles são inúteis. Nós não vamos nos associar com eles. Se você for ouvir esse tipo de guru, se associar com eles, você não vai conseguir alcançar Bhakti. Preste atenção. Aqueles que não têm nenhum conhecimento sobre Guru Sambandha, Krishna Sambandha, o seu relacionamento eterno com Guru Deva, com Krishna, eles não podem pregar.
Então, o que é Bhakti? Prabhupada está dizendo. É tudo aquilo que nós fazemos para a satisfação plena de Bhagavan. Bhagavat Dasya, ou seja, servidão a Krishna. E de acordo com a natureza daquela Jivatma, ela vai despertar o seu relacionamento com Krishna. Por outro lado, Anabilasa, Tapa, Vrata, ou seja, votos, austeridades, desejos diferentes, tudo que se desvia do serviço devocional a Krishna não tem nenhum valor. Ou seja, Karma, Anabilas, Vrata, Tapa. Não deve haver a cobertura dessas atividades. Esse verso, Anukulyena Krishna Shilama, Bhakti Uttama, nós conhecemos bem. Então nós começamos com o verso onde a gente quer glorificar Shukadeva Goswami, porque pela misericórdia de Shukadeva Goswami, nós, almas condicionadas, temos a facilidade, a oportunidade de ouvir o Bhagavat Amrita. Então, Vyasadeva Goswami é Guru. Ele está agindo como Guru para libertar todas as almas condicionadas da sociedade. E a partir do seu sentimento excelente de Bhakti, ele está dando a essência de todos os Shrutis, Smritis. Então, a gente vê que Shukadeva Goswami está entregando este néctar, Amrita, Bhagavat Amrita, para nos ajudar a superar, a atravessar este oceano da ignorância material. Por sua misericórdia incondicional, Ele está nos dando estes conselhos do Bhagavatam. Agora, nós estamos interessados em falar sobre Sanatana Goswami, que está nos dando o creme, está nos dando a essência. Certamente, o próprio Bhagavatam é um néctar e a gente vê que Parikshit ouviu de Shukadeva e depois de receber toda a misericórdia de Paramahansa Gurudeva, Kitartosmi unugrihitosmi bhavata karunatmana sravito jacchame sakshat anadinidanam vibhum. Hey Gurudev, I am successful. Hey Gurudev, eu fui bem-sucedido, eu sou bem-sucedido. Eu estou glorificando você, o seu nome. Gurudev, você me deu os conselhos do Bhagavatam. E eu fui abençoado por você plenamente, porque por sua misericórdia incondicional você veio aqui falar tudo sobre o Srimad Bhagavatam, que é um néctar. Então, depois que Parikshit Maharaj ouviu, estava se preparando para abandonar o corpo, ele ouviu com plena concentração
Uttara, Mother Estava meditando, né, com plena concentração. no stop is, E naquele meio tempo, a mãe dele, Uttara, veio até ele para ouvir um resumo do Amrita. Ou seja, o Bhagavatam já é Amrita, já é um néctar. I can come to this discussion after. Mas ela queria ouvir a essência, o resumo. Out of his own feeling, what is the gist? Qual é o resumo daquilo que ele percebeu? Going to speak in front of Uttara. E Parikshit Maharaj ia falar isso diante de Uttara. Kalikal, there is no other way. E nós sabemos que em Kalikala, em Kali Yuga, não há outra maneira. So today I can touch it. Eu estava glorificando o santo nome, o cantar do santo nome, né? Harinam Sankirtana. No 11º canto do Bhagavad Mahapurana está escrito: Kalim Sabha Jayanta Arya Gunogya Sarabhagina Yatro Sankirtane Naivo Sarvasartopi Labhyate. Kalim Sabha Jayanta Arya Gunogya Sarabhagina Yatro Sankirtanennaivo Sarvasartho Yopi Labhyate. Or in other places it is written Sarvasartho Vilabhyate. Kaling Sabha Jayantarya Gunogya Sarabhagina. Kali, though we know Kali is the source of all evil. Embora nós saibamos que Kali é a fonte de vários males, mesmo assim, Kali está nos ajudando. Sarograhi Gunogyo Purusgan Joswar Tattavit Purus. Aqueles que são Saragrahi, Tattvavid, aqueles que são sábios, videntes da verdade, eles vão glorificar Kali Yuga. Porque em Kali Yuga, ao apenas cantar os santos nomes pelo Sankirtana, a gente pode alcançar a nossa meta última, Krishna Prema. Então, o conselho final do Bhagavatam é o mesmo. É este também. Nama Sankirtana Yasha. So, Kalim Sabha Jayantarya Gunagyaha Sarabhaginaha Janaha Te Sarve. What they are doing? They are going to glorify, going to give honor to Kalika. Os sadhus estão glorificando Kalikala porque se pode alcançar toda a perfeição. E a gente estava falando sobre o Nama Sankirtana, e enquanto eu estava falando, eu estava contando sobre Nama Parada, Nama Bassa. Nama Parada, ou seja, cantar com ofensa, não tem nenhuma conexão com o próprio nome. Se a pessoa canta o nome, faz várias atividades erradas, isso é Nama Parada. Mas Nama Abhasa, um reflexo do nome, pode dar mukti. A libertação dessa realidade material. Jiva Goswami Pad também ele está dizendo que sem você se render por completo aos pés de lótus de Bhagavan ou de Gurudeva, não é possível cantar o santo nome com pureza. A menos que haja rendição absoluta, não é possível superar Maya. A cobertura de Maya vai permanecer. Porque o próprio Bhagavan falou no Gita: vocês conhecem bem este shloka? Jiva Goswami Pada está nos dando este exemplo. De toda forma, eu também estava dizendo
que aqueles que estão cantando Harinama Sankirtana, eles já fizeram o suficiente de penitências, de sacrifícios de fogo, já foram em todos os locais de peregrinação, porque ao cantar o santo nome perfeitamente, você pode ter o resultado de todas essas atividades. Peregrinações, tomar banho em rios sagrados, todas as boas condutas, os votos, manter pureza. Você alcança a perfeição de tudo isso somado simplesmente ao cantar o santo nome. Ontem eu estava falando sobre isso. I was discussing yesterday, Jannamo Dheyo Sravananu Kirtanajat Prahavanajat Smaranadapi Kachit Shado Api Shadda Savanaya Kalpate Kutaha Punaste Bhagavannu Darshanat. I was discussing. Aho Bato Sapachato Pigariyan Jajyu Bhagre Bhartate Namatubhyam Te Pustapaste Juhu Susnuraya Brahmano Nam Grananti Yete Jannamadheyam Mriyamano Aturaha Patanos Kalanva Vivaso Granano Puman Vimukta Karamar Galau Uttamam Gatim Prapnoti Yakshanti Natvam Kalau Jana. Follow. Preste atenção. This way I was discussing yesterday. Então ontem eu estava falando sobre a glorificação de Harinama Prabhu. E no Prabhashkanda, Goswami Pada está nos mostrando Nam Nam Akari Bahuda Nijo Sarvasaktis Tattarpita Niyamito Smaraneno Kalo Etadishita Bhakeva Bhagavan Mahapiduddaiva Middisha Mihajani Nanu Ragaha. Que sobre Harinam não há tempo certo ou errado para cantar. Oh Bhagavan, até hoje eu não desenvolvi nenhum interesse em cantar Harinam. Enquanto você não coloca regras estritas sobre tempo ou pureza, tempo, local certo para cantar ou não. Não há essas regras estritas. Mesmo assim, Nanam Akari Bahuda, por sua misericórdia, você trouxe tantos nomes. Krishna, Madhusudana, Govinda, tem tantos nomes. Mas dentre todos esses nomes, Krishna é a fonte. Não há regras estritas sobre onde cantar, quando cantar. Sempre que você cantar, você pode ter o resultado. Mas o único pedido é não cante com ofensas. Ou seja, se você estiver agindo de maneira oposta, desviada do caminho de Guru Vaishnava, isso é Namaparada. Nama Abhasa significa que o seu Sambandha, Gyana, não desenvolveu plenamente, né? Mas você não está cometendo ofensa. Você está seguindo Guru Vaishnava, porém não desenvolveu o seu Sambandha Gyana plenamente. E Nama Abhasa pode te dar mukti. Mas aqueles que estão cantando Namaparada, eles vão ter que vagar nascimento após nascimento sem alcançar o seu objetivo. Então tenham cuidado. Né? Tem as 10 aparadas ao santo nome. Ou seja, se vocês ignorarem um Sadguru, um Guru genuíno, apesar de você saber que ele está falando o Siddhanta correto, isso é Sadhuninda, é ofensa ao Sadhu. É a primeira ofensa ao santo nome. Então vocês podem ver nos livros quais são as 10 ofensas. Eu não tenho tempo agora. Então aqueles que estão cometendo ofensas aos pés de lótus de Harinam, todos os tipos de ofensas que você cometer, você pode se abrigar aos pés de lótus do Harinama Prabhu, do santo nome. E a misericórdia do santo nome é ainda maior que a misericórdia do próprio Krishna. Até mesmo Krishna não é tão misericordioso quanto Krishna Nam.
Então, o nome de Krishna é ainda mais misericordioso do que Krishna. Rupa Goswami explicou isso também. Então, a gente deve ter total atenção. Então, qualquer ofensa que a gente cometer, o santo nome pode nos libertar. Mas se a gente ofender um Nama Acharya, um Acharya que está falando a verdade absoluta, que está falando o Siddhanta absoluta, essa pessoa vai ser punida. Nascimento após nascimento, não há desculpa. Eu te dou todos os documentos e mesmo assim você quer me chutar? Então essas pessoas que ofendem o Vaishnava vão ter que sofrer vida após vida. Não é uma questão de grupo político, a gente deve ser neutro. Nós não somos líderes políticos. Nós não vamos participar de nenhum grupo político, nós devemos ser sempre neutros. Portanto, se há alguma aparada, nós podemos nos abrigar aos pés de lótus de Harinama Prabhu, cantando o santo nome, e o santo nome pode nos perdoar. Mas, se nós cometermos alguma ofensa a um Harinama Acharya Guru, uma pessoa que está estabelecida cantando 100 mil nomes, 300 mil nomes, e está falando Harikata absoluto, se você cometer uma ofensa a eles, nunca você vai ser perdoado pelo Harinama, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque todas as outras aparadas podem ser desculpadas por Harinama. Mas, se a gente cometer ofensa a um Acharya, Harinam Acharya, o santo nome não pode te perdoar. E eu também estava falando ontem sobre o poder de Nama Abbas, como que Ajamila foi libertado. So, we know that Ajamil also going to Sankirtan Pariyasam Bastovam Helaname Baba. Yesterday I was discussing Sankirtan Parihasam Bastovam Helaname Baba Vaikunthanam Grahanam Asesh Agaharanam Vidu. I was discussing. Eu estava falando ontem sobre esses 4 tipos de Namabasa. E também sobre Ajamila está escrito que ele diz Ajamilopi agadham kimuto sraddhaya ginana. What to speak about? E o que dizer de se alguém cantar Harinama com todo respeito, toda fé? Ajamila, na hora da morte, ele cantou o nome do filho dele, Narayan. E ao falar Harinam, mesmo que ele não tivesse a intenção de falar Harinam, ele só estava chamando o seu filho, e alcançou a libertação. Então imagine qual é o efeito de você cantar Harinam com todo respeito e toda fé. Isso não significa que você pode ficar cantando com Nama parada. Na verdade, a Ajamila, por muito tempo, ele estava sempre cantando, falando o nome Narayana, 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 chamando o filho dele, né? E esse nome foi purificando ele. E no final da vida, quando os Yamadutas, os mensageiros de Yamaraj vieram, ele se lembrou, porque antes ele tinha um sânscara, ele tinha feito bhajana no passado.
Então, Bhagavan mandou os Vishnudutas, e isso não significa que ele foi libertado naquele momento. Naquele momento, ele ficou livre do cativeiro material. Namabhasa, ou seja, libertou ele do cativeiro mundano, e aí ele começou a cantar Harinam. Ele abandonou a vida que ele vivia e foi para um local muito apropriado, para Haridwar. E lá ele começou a cantar Harinam, fazer bhajana, e depois ele partiu do mundo. Mas as pessoas não consideram este fator. Ou seja, pela força de Nama Abhasa, ele se libertou dos Yamadutas, se libertou da sua vida mundana, se libertou da má associação. Então ele começou a fazer bhajana. E aí depois disso ele foi realmente libertado, ou seja, foi para Vaikuntha. Ajamila também foi para o Dham. Isso não significa que eu vou cantar e cometer ofensas ao mesmo tempo e depois eu vou para a morada sagrada. Não. Vocês devem entender muito bem. A questão é que Ajamila não era puro, ele cometeu muitos pecados. E ao chamar o nome do filho dele, e o nome dele mesmo assim, era Narayan. Ontem também estava falando sobre a discussão entre Haridas Thakur e Mahaprabhu. Então agora no Prabhashkanda, Goswami Pad está nos dando este exemplo. Jiva Goswami também dá este exemplo. Madhuro madhuro metad mangalam mangalanam sakalo nigamo balli satpalam chit sarupam sakit api parigitam sraddhaya helayava Bhiguvaro naramahatram tarayet kishanama. Very nice, you must remember. Vocês devem se lembrar. Sanatana Goswami pegou este verso, nós devemos nos lembrar dele. Jiva Goswami também citou em seus Sandarbhas. Sakalo nigamo balli satpalam chit sarupam sakid opi parigitam sraddhaya helayava bhigavara naramatam taraye Krishnanama. Krishnanama, ele é tão poderoso, ele é tão doce, ele é tão auspicioso, todos os tipos de auspiciosidade, toda boa fortuna. Harinam, o santo nome é tão auspicioso. Ele é o que confere a maior boa fortuna. Sakit significa uma vez, se você falar o santo nome. E o que está escrito aqui, Sanatana Goswami escreveu, qual o significado do que ele está dizendo? De acordo com a gramática sânscrita, ele está dizendo parigitam, ou seja, ele usou um prefixo pari. Ou seja, gitam significa se ele cantar. Mas o que significa parigitam? Ou seja, se ele canta uma vez só, com todo respeito,
Krishna Nam anyway going to give highest success, highest benefit. O santo nome pode te dar o maior benefício, maior sucesso espiritual. If somebody going to sing the Harinam, immediately Krishna Nam going to take, Então, se alguém cantar, step, com todo respeito, help. uma vez só o santo nome, स्थले न हिया पौरी दिस उपसर्ग निषेधार्थ प्रयोग बोलिया हेलापूर्वक बा असम्यक प्रकारे उच्चारित हইল परिगीतम to indicate that even ele está indicando que mesmo se a pessoa cantar casualmente, follow parihasam, we already know sanketam parihasam everything. Shuddha helava, helamana anase, without any thinking anything. mesmo se a pessoa cantar sem pensar em nada, Not perfectly. If somebody going to speak, that Krishna Nam going to Kri, not Krishna. se a pessoa, se ela nem mesmo pronunciar o nome inteiro, ela falar só Kri. Here Kenapi, Sanatana Gosai writing, Jadba Grihitam Kenapi Indriyena iti artha. Sanatana Goswami writing commentary. Follow. Eja madhuro madhura metad mangalam mangalanam sakala nigama balli swatpalam chitsarupam sakit opi parigitam sraddaya heleva vrigavara naramattam taret krishnam. Of Sanatana Goswami writing commentary, Jadba grihito kenapi indriyena iti artha. Tatro cha sakidopi. What do you mean? What do you mean? Actually, point is there. O que ela está dizendo? Kenapi, by this word, Sanatana Goswami wanted to speak. Sanatana Goswami With the help of Panchandriya, anyhow, if you get in touch with this, está dizendo que se, pelos nossos 5 sentidos, de alguma maneira a gente entrar em contato com Harinam, mas aí, Maharaj, como a gente pode usar os 5 sentidos? Harinam é um som, eu posso ouvir, eu posso falar, mas como seria? Grihitam, Jadba Grihitam, Kenapi Indriyena iti artha, Tatro cha sakridopi. Follow. Now, Kenapi, this mean by the help of any Panchandriya, any out of Kenapi significa que com qualquer um dos 5 sentidos, se entrarem em contato com Krishna Nam, e como é possível, Maharaj? Sim, é possível, eu posso explicar. Uma só vez, se qualquer um dos órgãos sensoriais aceitarem o nome de Krishna, eles podem alcançar um grande benefício. E como é possível que todos os órgãos aceitem o santo nome de Krishna? Ou seja, se você aceita o Harinam de coração, isso quer dizer que a sua mente está entrando em contato. E também com a boca você pode falar Krishna, com o ouvido você pode ouvir o santo nome, com os olhos você pode ver o nome escrito. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This akshar. É por isso que alguns sadhus, eles adoram este nome. Muitos sadhus em Vrindavana, eles adoram Nama Prabhu, a personificação do santo nome. E alguns anos atrás eu estava falando sobre Bhagavan Das Prabhu, que morava em Kalna. E ele apenas adora Harinama Prabhu, sem nenhuma vigraha, nenhuma deidade. Ele tem a coroa para o Harinama, a roupa para o Harinama. E oferece tudo para
Harinam, porque ele acredita que Harinam não é diferente do próprio Prabhu, do próprio Senhor. Não há diferença entre Krishna e o santo nome de Krishna. Então você pode ver as sílabas do Harinam. Você também, pela sua pele, você pode escrever Harinam. Ou seja, tocar Harinam. Em forma de tilaka. Você pode aplicar uma tilaka escrito Harinam. Dessa maneira, Harinam Prabhu é como Amrita. É um néctar. É o maior néctar. Nós não podemos comparar nenhuma japa, tapa, austeridades, nada, sacrifícios de fogo, peregrinações a locais sagrados. Nama Prabhu não se compara com nada. O nome é completo. Se a gente puder falar o santo nome, ele pode dar a perfeição completa. Previous sloka you can remember, na? I was discussing, na? Dhyana pujadi jatna, you know. Jayati jayati namananda rupam murarer viromito nijo dharma dhyana pujati jatnyam kathamapi sakkidatyam muktidam praninam yat paramam amritamekam jivanam bhushanam be. Sanatana Goswami writing, is a life and soul. Sanatana Goswami está dizendo, é a minha vida e alma o Harinam. Ele está falando duas vezes Jayati, Jayati, para enfatizar o poder de Harinam. E se um sábio estiver cantando Harinam, ele não vai precisar passar por todos os procedimentos dolorosos de austeridades. Ou seja, se você também vai pegar algo do mercado, todas aquelas coisas vão ter impurezas, você nunca consegue algo puro para adorar Deus, para oferecer a Deus. Ou seja, você também pode viajar em locais sagrados. Harinama Prabhu vai te ajudar a evitar todo esse esforço e vai te dar toda a perfeição. Se você consegue se abrigar em Harinam. E Sanatana Goswami está dizendo que é um Amrita, um néctar da imortalidade, único, incomparável. Sanatana Goswami, actually Rupa Goswami also writing, Abhinnatvat nama namino, Abhinnatvat nama namino, nam nami. E Sanatana Goswami, assim como Rupa Goswami, está dizendo que não há diferença entre o nome e o nomeado. No Chaitanya Charitamrita, a gente encontra também este Siddhanta e Bhaktivinoda Thakur também citou este sloka e citou ele no Namarahasya, falando que não há diferença entre o nome e o nomeado. Krishna e Krishna Nam. E Harikatha, o santo nome de Krishna, ele é ao mesmo tempo sadhana e sadhya. Em sânscrito, em bengali, a gente chama de upaya, ou seja, a solução. Então, ele é os dois, tanto o caminho quanto o fim. Sadhana e sadhya.
in bonded state, Então, enquanto a gente está no estado condicionado, a gente se abriga em Harinama Prabhu, a gente está recitando o Santo Nome, e naquela condição completamente liberta, quando você for Mukta Purusha, você também vai se abrigar em Harinama. Não é que eu me abrigo no momento da prática espiritual e depois eu não preciso mais. É sadhana e sadhya, é os dois. Então, em todos os momentos no sadhana, você vai se abrigar em Harinam. E por fim, você vai receber este Harinam como uma conclusão. Ou seja, pela ajuda de Harinam, você vai alcançar Krishna Prema, Krishna Lila, Krishna Vashishta, tudo você vai encontrar no Santo Nome. Então, preste atenção. Ele não é apenas sadhana, não é apenas prática, mas também o objetivo, sadhya. Sadhya significa aquilo que é o objetivo por meio do sadhana. Então, ele é o objetivo e o caminho ao mesmo tempo. Então, se em qualquer momento, qualquer um dos órgãos sensoriais entrar em contato com o Santo Nome, eu já expliquei, neste caso, Krishna vai querer se manifestar dentro do coração daquela pessoa que está querendo praticar a devoção. E mesmo se a pessoa não conseguir pronunciar, no momento da morte, ela fala, quiser falar o Santo Nome. Mesmo assim, se a pessoa queria falar o nome veio na mente, mas ela não conseguiu pronunciar, estava muito doente. Se de alguma maneira, mesmo partindo a palavra no meio, Krishna vai dar o resultado. Preste atenção. Todos os outros nomes, se você não pronunciar apropriadamente, você não vai alcançar o resultado. Mas Krishnanam é diferente. O nome de Krishna. E também o nome de Krishna vai se manifestar de acordo com o grau da sua submissão. Se você tiver submissão, você vai ver gradualmente tudo. Dham, Nam, tudo vai se revelar. Lila, vão se revelar a partir do nome. Então, Sanatana Goswami está dizendo que, de qualquer maneira, a gente tem que se abrigar em Harinama Prabhu para alcançar o benefício completo. E o Brihat Bhagavatamrita, ele é incomparável. Ele está nos dando todos os segredos sobre Bhakti, Bhakta. Harinamba maduro maduro metad mangalam mangalanam sakalo nigamo balli swatphalam chitsarupam. Harinam Prabhu is chitsarupam, Krishnanam. Harinam Prabhu é Chitswarupam. Krishnanam pode nos ajudar, pode nos libertar. Está escrito no Shastra. Prabhaskanda, todos os locais. Então agora o 10º sloka que Sanatana Goswami escreveu. Namaha Sri Krishna Chandayo Nirupadi Kipakrite Yasi Chaitanya Rupa Ahud Twanvan Prema Rasam Kalu Namaha Sri Krishna Chandam Namaha Sri Krishna Chandayo Nirupadhi Kripakrite
Namaha Sri Krishna Chandayo Nirupadhi Kipakrite Ya Sri Chaitanya Rupa Abhut Tanman Prema Rasam Kalau. He who in Kali Yuga to propagate Prema Rasa coming in the form of Sri Krishna Chaitanya. Aquele que veio em Kali Yuga para propagar Namarasa, próprio Chaitanya Mahaprabhu, que veio distribuir essa misericórdia sem causa. Ou seja, por que Mahaprabhu está libertando todas as almas em Kali Yuga? Pessoas sem nenhuma qualidade, nenhuma... Então, ele que veio na forma de Chaitanya Mahaprabhu, encarnou neste mundo, em Navadvip, e ele é Krishna Swarupa, ele é o próprio Krishna. Embora venha na forma de Chaitanya Mahaprabhu, e ele é o maior Guru. Eu vou prestar minhas referências a ele. Sanatana Goswami, repetidas vezes, está glorificando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que veio, encarnou em Navadvip, e que veio mostrar essa misericórdia sem causa. E ele é o próprio Krishna Swarupa. E ele está atuando como Guru, está nos ensinando tudo sobre Bhakti. Eu vou prestar Dandavat Pranam aos pés de lótus deste Guru, ou seja, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Krishna. Dessa maneira, Sanatana Goswami quis glorificar. Isso pode ser chamado de Mangalacharan. Mesmo se Jiva Goswami Pada, antes de escrever suas escrituras, sempre faz um Mangalacharan. Mangalacharan são essas invocações auspiciosas. Antes de fazer qualquer coisa, é a tradição que nós devemos fazer o Mangalacharan. Antes de falar Harikatha, antes de escrever qualquer coisa, devemos fazer Mangalacharan. Glorificar até mesmo a Vyasadeva Goswami. Pranam unto the lotus feet of that Avishtaprada Sri Guru, who is coming in the form of Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself. Kali Yuga in Kali Yuga to propagate. Então ele está prestando reverências a Mahaprabhu, que é o próprio Sri Krishna, que veio em Kali Yuga para distribuir Prema Rasa sem nenhuma causa. Então ele é o maior Guru. Paramo durlavataro nijo charana vinda visayak prem rasa. E que tipo de Prema Rasa é aquele que é muito raro? Esse Bhakti Rasa, esse néctar da devoção, algo que é muito raro. Koba janati radham paramaraso chamatkaro madhurjasima mekos chaitanya chandra paramakarunaya sarvam avischakara
I discussed, no? You can remember. We are very grateful unto our Lotus Feet Chaitanya Mahaprabhu, which is rare, impossible. Então nós somos muito gratos aos pés de lótus de Mahaprabhu, que distribuiu essa misericórdia raríssima. Eu expliquei este outro verso ontem. Então, Prema Bhakti é rasa e ao mesmo tempo é raga. Sempre que há raga, há rasa. Eles são juntos. Então, este prema está misturado com rasa ou raga. Ambos são corretos e é algo excelente, algo inconcebível. Bhagavan Sri Krishna é um Advaya Gyana Tattva. Mesmo assim, ele vem de diferentes formas, de acordo com o desejo dos devotos, de acordo com o coração dos devotos, ele pode se manifestar. Preste atenção. Tudo vem de Bhagavan Sri Krishna, até mesmo Ram, diferentes formas de Vishnu. Swayam Bhagavan Krishna é um, ele é único, mas ele pode vir de várias diferentes formas de acordo com o desejo dos devotos. Vocês podem se lembrar, eu estava falando há muito tempo atrás sobre isso, que perto de Gopeshwara Mahadeva tem um local lá em Nandagram, onde as Gopikas deram uma lição a Uddhavaji Maharaj. Também tem outro local, Gangudri, na margem do Yamuna, é onde Uddhavaji recebeu essa lição das Gopikas, recebeu esse Aprakta Gyan. E lá nesse local tem uma construção chamada... Bem, e lá morava Tulasiddhi Maharaj, que escreveu o Ramayana, e ele estava fazendo bhajana lá, e Bhagavan ficou muito satisfeito com ele e veio na forma de Krishna, dar o darshana para ele. Mas Tulasiddhi Maharaj abriu os olhos e viu Krishna. Aí ele pediu, Prabhu, se você puder vir na forma do meu Ishtadeva, embora eu saiba que vocês são o mesmo, você é Krishna, você é Ram, mas se você pudesse vir, gentilmente vir na forma de Rama, então Krishna veio na forma de Rama. Preste atenção. Bhagavan pode aparecer de diferentes formas. Assim como em Koladvip, um Brahmana recebeu o darshan de Varahadev e aí fez a Murti, né, a deidade de Varaha. Tvang Vakti Yoga Paribhavita Hitsaro Jvasase Shudekshita Vatnununat Pungsam Jad Jad Dhiyat Urugaya Vibhavati Tattadabapu Pranayase Sadhanam Gruhayo. Aqui, Chaitanya Mahaprabhu está concentrando. Não, devoto, né? Concentrando a sua mente aos pés de lótus de Gauranga e Chaitanya Mahaprabhu vem. Então, de acordo com o desejo do devoto, Bhagavan se manifesta para satisfazer o seu devoto. Então agora o verso 11, Sanatana Goswami escreveu. Bhagavad Bhakti Sastranam Ayam Sarasya Sangraha. Bhagavad Bhakti Sastranam Ayam Sarasya Sangraha. Esteja certo
de que Bhagavat Bhakti, a devoção ao Senhor Supremo, final, topmost. é o néctar, é a essência Ayam Sarasya de todos os Shastras. Sarasya Sangha, actually, Parikshit Maharaj, after hearing Harikatha, he is going to digest, and according to E Parikshit Maharaj, ele ouviu Harikatha, então ele digeriu, the whole Bhagavad. That's why e aí, a partir do seu próprio sentimento, ele vai dar a essência de todo o Bhagavatam. Apesar que não há como resumir o Bhagavatam, but still possible. porque ele é pleno de... ele inteiro é néctar. Mas, agora, pela misericórdia de Paramahansa Gurudeva Shukadeva Goswami, Parikshit Maharaj desenvolveu um poder extraordinário. Nós sabemos que ele já é um Mahabhagavata, mas pela misericórdia de Gurudeva ele desenvolveu um poder inimaginável. Pela misericórdia de Shukadeva Goswami, ele digeriu todo o Bhagavatam. E o tempo era muito limitado. Então, como ele apresentar um resumo do Bhagavatam? Então, dessa maneira, foi que surgiu o Brihat Bhagavatamrita. O Brihat Bhagavatamrita veio das bocas de lótus de Parikshit Maharaj, ele falando para Uttara. Dessa maneira, Sanatana Goswami está dizendo: porque Parikshit Maharaj está falando a partir do seu sentimento direto. Está dando o resumo, a essência do Bhagavatam. Bhagavad is, actually cream, so this way we can present the Siddhanta. Mesmo. Bhagavad Bhakti Sastranam Ayam Sarasya Sangraha Anubhutasya Chaitanya Devi Tat Priyo Rupataha. Here is very nice thing. Where from? Now question can come. Where from Sanatana Goswami we can put question. Então agora nós podemos nos perguntar: Where from this kind of unique, Siddhanta which is coming e inside your heart? de onde esse Siddhanta surgiu, veio para surgir dentro do seu coração? E Sanatana Goswami está expressando. That we know. It is a cream. It is a theme of all Bhagavatam. That's why it is a cream, all the extract of all Shastra. Bem, está dizendo que ele extraiu a essência de todo o Bhagavatam. Depois de extrair a essência de todos os Shastras, surge o Srimad Bhagavatam. Então, Parikshit Maharaj digeriu o Bhagavatam. Anubhutasya. Anubhut means feeling. Where from feeling? Where from this feeling coming? Well, Anubhutasya Chaitanya Deve. By serving unalloyed, by the help of unalloyed service, by the help of unalloyed service rendered or done unto Lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, this kind of feeling coming. E ao servir Chaitanya Mahaprabhu de todo o coração, ele teve essa percepção. Porque vocês sabem que em Varanasi, Sanatana Goswami colocou os pés de lótus de Mahaprabhu sobre sua cabeça e falou: Prabhu, sempre que você quiser que eu faça algum seva, por favor, me abençoe. Então eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ver qualquer coisa. Pessoalmente, eu não tenho nenhuma capacidade. Então, de acordo com isso, Sanatana Goswami está declarando que pelo serviço imaculado, pelo serviço abnegado aos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu, então, assim como Mahaprabhu prometeu para ele, né, que sempre que você for fazer algum serviço, você vai receber a minha bênção.
Então, este sentimento que Sanatana Goswami desenvolveu veio do serviço imaculado que ele prestou a Chaitanya Mahaprabhu. Tat priyo rupataha. Rupataha mane? Rupataha means maybe priyo sarupe, daita sarupe, prema sarupe, sahajavi rupe. Roop is just identical with the heart of Chaitanya Mahaprabhu. So Sanatana going to clarify this point. Então, Sanatana está explicando que um dos significados é que o sentimento veio por conta do serviço prestado a Chaitanya Mahaprabhu. O outro significado é que Chaitanya Deva, que o coração de Chaitanya Deva é igual ao coração de Rupa Goswami Pada. Então você vê, Rupa é discípulo de Sanatana Goswami, mas Sanatana Goswami sempre diz que Rupa Goswami é seu guru. Veja só. Então Sanatana Goswami está dizendo que aquele que é muito querido por Chaitanya Mahaprabhu é Rupa Goswami e o coração de ambos é igual. Então, Sanatana Goswami está dizendo que eu estou recebendo este sentimento de Rupa Pada, que é muito querido por Chaitanya Mahaprabhu. Tudo que Mahaprabhu quis fazer, tudo que Mahaprabhu quis dizer, tudo se manifesta no coração de Rupa Goswami Pada. Então, Sanatana Goswami, por sua humildade, ele está dizendo, talvez este sentimento está vindo de Rupa Goswami Pada. Talvez este sentimento tenha vindo primeiro no coração de Rupa Goswami e foi transferido para o meu coração. Desta maneira, Sanatana Goswami está explicando este ponto. Galitam phalam. In Bhagavad is compared with the fruits. Nigama galitam phalam. Nós sabemos que o Bhagavatam ele é comparável a um fruto que ele é plenamente líquido, ele não tem semente, ele não tem casca. Como é possível, Maharaj? Sim, é possível. Por que não é possível? Ele é a prática transcendental. Então, o Bhagavatam, ele é um fruto feito só de rasa, só líquido. Ou seja, não há semente, não há casca. E ao mesmo tempo ele é a essência de todos os Shastras. E Mahaprabhu deu a honra total ao Bhagavatam. O próprio Jiva Goswami Pada falou, o chamado Bhagavatam Amar Pranam, ela é a minha maior evidência. Todas as outras escrituras vão precisar de outra escritura que apoie, que confirme o que ela diz, mas o Bhagavatam é a evidência absoluta. Este é o veredicto, esta é a conclusão de Sriman Mahaprabhu, que nós devemos aceitar o chamado Bhagavatam sem nenhuma hesitação. É o maior dos Pramanas, a maior das evidências, ou seja, das fontes de conhecimento autêntico. In the chitta, our heart, Chaitanya Mahaprabhu sitting. So anytime Chaitanya Mahaprabhu give, how is it possible? Então, Sanatana Goswami também está dizendo que Gauranga Mahaprabhu está sentado no coração das almas. Então, quem sou eu para recitar Harikata? Quem sou eu para recitar o chamado Bhagavatam? Tudo é feito por
Prabhu. O Prabhu pode fazer. Quando a gente faz o Vandana, a gente diz Pangum Langaya Tegerim, ou seja, uma pessoa, um coxo, né? Uma pessoa que não consegue andar, pode cruzar uma montanha. Então você canta esse Vandana e depois você não acredita? Então, todo o Harikatha, o crédito é do Guru Varga, porque eles me dão a inspiração. Essa é a nossa convicção. Então, Chaitanya Mahaprabhu está sentado no meu coração e pela inspiração de Chaitanya Mahaprabhu eu posso fazer. Chaitanya Deva é o próprio Krishna, mas ele estava expressando este humor de que Nandanandan Krishna é o Senhor do meu coração. Embora Gauranga Mahaprabhu seja o Senhor Supremo, ele sempre expressou este humor de que este Krishna, dobrado em 3 partes, que toca a sua flauta, o filho de Nanda, é o objetivo, é o objeto da nossa meditação, o objeto do nosso serviço. Sempre, a todo tempo. Quando ele conversava com Sanatana, conversou com Rupa Goswami, com Ramananda, Sarvabhauma Bhattacharya, sempre é o único objetivo de Gauranga Mahaprabhu, os pés de lótus de Nandanandan Krishna. Bangsi vibhushita karada nivani radava pitambara daruna bimba phala darastha purnendu sundara mukha darabindanava krishnad param kimapi tattamaham na jane krishnad param kimapi tattamaham na jane. Follow, but you see, there is a topmost definition. Bangshi vibhushita karada navani radava pitambara daruna bimba phala darostha purnendu sundara mukha darabindanavad krishnat param kimapi tattamaham na jane krishnat param kimapi tattamaham na jane. Eu não consigo conceber, não consigo imaginar, não consigo pensar num tattva mais excelente do que Nandanandan Krishna. Pitambara, ou seja, a roupa dele é dourada e a cor do corpo dele é como uma nuvem recém-formada. E ele está sempre com uma flauta, atraindo, tocando essa flauta, atraindo todo o mundo. Então nós não podemos imaginar um tattva, uma verdade mais excelente do que Nandanandan Krishna. Este é o humor. Chaitanya Mahaprabhu sempre quis alcançar este Nandanandan Krishna. Nirupadi Krishna, there is no condition for why Krishna can show mercy. And Chaitanya more so about Chaitanya Mahaprabhu. Então, Sri Krishna é extremamente misericordioso e Gauranga Mahaprabhu ainda mais. Então, além de Krishna, quem é que distribui prema para árvores e trepadeiras, entre ervas? Quem é que distribui o amor divino para árvores?
Krishna está distribuindo prema para todos, mas as especialidades de Chaitanya Mahaprabhu é que ele está agindo como um devoto de Krishna para nos ensinar. Então, Sanatana Goswami está dando essa possibilidade que talvez eu esteja desenvolvendo esse sentimento pela associação com Rupa Pada, que é um associado íntimo de Gauranga Mahaprabhu. Talvez por essa associação é que eu tenha desenvolvido este sentimento. Do contrário, como seria possível para mim compilar este livro? Seria impossível que eu fizesse isso. E depois, Sanatana Goswami Pada está dizendo que sem um Vaishnava puro, Paramahansa, those who are Paramahansa, Nirma Saranam Satam. This Bhagavad Dharma, this Bhagavad, ou seja, they have their right to hear. apenas aqueles Nirmatsaram Sadam, aqueles sadhus, santos, de coração puro, livres de inveja, podem praticar o Bhagavad Dharma. Jat Vaishnavanam Dhanam. It is written, Jat Vaishnavanam Dhanam. Srimad Bhagavatam Jat Vaishnavanam Dhanam. Follow what I say. Está escrito, né? O Srimad Bhagavatam é a riqueza, o tesouro dos Vaishnavas. Então, os Vaishnavas puros, se eles ouvirem o Bhagavatam de um Vaishnava, com certeza eles vão ter uma reação dentro do seu coração. Eles não conseguem evitar isso. Mas se eles forem passanda, ou seja, se eles forem ateus, se eles estiverem ofendendo, desonrando Hari Guru Vaishnava Dham Nam, então eles não vão obter nenhum sentimento. Então é melhor que a gente evite tais pessoas. Se realmente o objetivo deles é alcançar Krishna, eles até podem ter algum defeito, mas, bem, se o objetivo deles é Krishna, tudo bem. Do contrário, as pessoas vão achar defeitos no Bhagavatam, defeitos em Krishna. Sugopam praho yat premna jaiminir janme jayam Srinantu Vaishnavaha Sastramidam Bhagavatamritam. All Vaishnavas, pure Vaishnava. Vaishnava means not that all useless people, those who are having tilakmala and heartless. Então ele está dizendo que todos os Vaishnavas, e aqui ele não se refere a essas pessoas que apenas usam tilaka e um colar de tulasi. That's why Sanatana Goswami going to clarify this point. He's going to announce. É por isso que Sanatana Goswami está falando, ó Vaishnavas puros, ouçam este Shastra, este Brihat Bhagavatamrita, que ele é muito secreto, é o maior dos segredos. Ele é a essência secreta do Bhagavatam, Brihat Bhagavatamritam. O segredo dos segredos. E ele foi falado por Jaimini Rishi. E alguém pode falar, Jaimini?
de onde Jaimini desenvolveu prema, mas está escrito, Sanatana Goswami está explicando, o que a gente pode explicar para que vocês não duvidem. Então, como que Jaimini Rishi pode desenvolver prema? Então, isso já foi confirmado pelo próprio Krishna no Gita. Ele está dizendo que é o maior dos segredos e, a partir do prema, o Jaimini Rishi quis falar na frente de Janmejaya. Janmejaya é o filho de Parikshit Maharaj, que estava muito bravo, muito perturbado ao saber que a cobra mordeu o pai dele, e aí ele falou, então meu pai vai morrer, eu não posso perdoar nenhuma cobra do mundo, eu vou matar todas as cobras do mundo. Ele tomou esta resolução e começou um sacrifício de fogo, onde ele queria colocar todas as cobras no fogo, né? Essa é uma longa história. Dessa maneira, essa cobra foi se abrigar com Indra. E aí, quer dizer, esse rapaz, ele falou, por que você não joga Indra então junto com a cobra no fogo? E aí Parikshit Maharaj falou, ei meu filho, você não deve fazer esse tipo de sacrifício de fogo. Meu filho, você não deve fazer esse tipo de sacrifício com essa resolução de querer matar, queimar, né, todas as cobras. E Maharaj, pense, reflita sobre isso. Foi só uma cobra que picou o seu pai. Todas as outras são inocentes. Então você não deve sacrificar todas as serpentes. E agora você quer jogar até mesmo Indra no fogo? Você não deve fazer isso. Então, abandone, pare com este sacrifício. Então, a partir desse conselho, ele parou. E então, Janmejaya Rishi, ele ouviu o Bhagavatam. Ele ouviu de um sadhu, mas a descrição não foi plena de amor. Então ele quis ouvir de novo de Jaimini. Então eu posso falar qual é a especialidade de Jaimini? Srinantu Vaishnavaha Sastramidam Bhagavatam Vetam Shugopam Praho Yat Premna Jaiminir Janamejayam. So this Jaimini, and a discussion was done by Jaimini with very loveful way. Então, ele está dizendo que Jaimini leu com prema, com uma atitude amorosa. E Janmejaya ficou muito satisfeito. Então ele foi glorificar o seu Gurudev. Então agora a questão é que todos os Bhakti Shastra, todos os livros que falam da devoção pura, se as pessoas sem coração, as pessoas ímpias, lerem, qual é a utilidade? Então é melhor que aqueles que tomaram a resolução, que eles decidiram que nós precisamos de Krishna, é mais apropriado que eles leem. Então Sanatana Goswami está dizendo, aqueles que não são Vaishnavas, cujo coração é seco,
que Sanatana Goswami está dizendo? Aqueles que não são Vaishnavas puros, cujo coração é seco, como eles podem beber este néctar? Eles não vão conseguir. Então, mesmo se eles ouvirem o Brihad Bhagavatamrita, eles não vão desenvolver fé. Do contrário, se eles ouvirem o Brihad Bhagavatamrita sem fé, esse é um grande perigo na vida deles. Então é melhor que eles evitem este livro. E alguém pode dizer que está escrito no Shastra que aqueles que se iniciaram no mantra de Krishna de 10 sílabas ou no mantra de 18 sílabas, eles são Vaishnavas. Mas existem muitas condições. Alguém pode receber Diksha de um guru falso. Isso não significa que ela seja um Vaishnava. Mesmo se seu Gurudeva for um Vaishnava, não há nenhuma garantia. Isso não é uma garantia. Então, Sanatana Goswami está dizendo, se realmente eles têm a iniciação perfeita, ou seja, se o Gurudeva deles, primeiro de tudo, é perfeito, como Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Srila Keshav Maharaj, e eles receberem iniciação sem nenhuma duplicidade, ou seja, alguém pode receber a iniciação de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eles têm esse direito, mas isso não significa que eles vão receber toda a misericórdia. Do contrário, porque estaria escrito no Shastra que está escrito que todos os segredos, todos os ensinamentos do Guru, eles vão ser incutidos dentro de um discípulo. Um discípulo genuíno, Snigdha Shishya, Sat Shishya, ele vai refletir o comportamento, o Siddhanta, todo o coração de Gurudeva. Como eu posso dizer que Vamana Goswami Maharaj é o próprio Keshava Goswami Maharaj, totalmente harmonizado. Não há nem mesmo uma fração de desvio. Isso é o significado de um Snigdha Shishya. Então, se todos quiserem dizer, nós somos iniciados, nós estamos na mata, por que nós não podemos ser considerados? Mas Sanatana Goswami está dizendo, não é uma questão de argumentar. Se realmente a pessoa é realmente iniciada, se o Guru é genuíno, o discípulo é genuíno, e o ponto fundamental é que se o discípulo pudesse se render, se entregar aos pés de lótus de Gurudeva, Gurudeva pode transferir todo o poder para ele. Do contrário, no momento da Diksha, se o discípulo não se submeter, não se render, o Guru não vai conseguir transferir toda a kripa para ele. Então, esta é a condição. Então, não é uma questão de a gente discutir. A gente deve responder dentro do nosso coração. Eu sou realmente iniciado. O meu Gurudeva, ele é autêntico. Ou ele está criticando Guru Vaishnavas puros. Se for o caso, ele não é um Vaishnava puro, eu devo abandoná-lo. Eu tenho que abandoná-lo. Do contrário, eu nunca vou ter uma solução na minha vida. Então, se alguém tem Bhakti Rasa dentro do seu coração, então, para essa pessoa é muito favorável, é um tesouro imenso que ela vai encontrar nessa escritura.
And Janmejaya also Mahabhagavata. E It is written in outro ponto é que Janmejaya, Mahabhagavata. Jaimini e Parikshita todos eram Mahabhagavatas. You know, this Grihad Bhagavatamrita from the lotus mouth of is E Janmejaya Janmejaya going to hear vai from ouvir Jaimini Namak Mahamuni. esse Brihad Bhagavatamrita da boca de Jaimini Muni, que é um grande Muni. Ele está falando a partir do seu coração amoroso Então ele está falando diante de Janmejaya. E você vai me perguntar, como é possível? Porque Janmejaya é um karmi. Nós já ouvimos falar do Janmejaya, mas nós nunca ouvimos falar que ele estava praticando Shuddha Bhakti. Nós ouvimos falar que ele estava praticando karma, ou seja, dando instruções sobre karma. Mas no Gita, a gente deve nos lembrar que Bhagavan ele é muito esperto. No Bhagavad Gita, quando Bhagavan chega no 11º capítulo, eu estava falando em Hindi, né? E quando Bhagavan estava falando dos seus vibhutis, das suas opulências, Bhagavan Sri Krishna falou, dos 4 Vedas, eu sou Samaveda. E Bhagavan diz, né? Dos 4 Vedas eu sou Samaveda. Então, o Samaveda é o 4º Veda. E Jaimini Muni é um professor do Samaveda. Ele ensina o Samaveda aos demais, né? Então, pessoas vão perguntar, e aí, qual é o ponto? Então, vamos lá, Krishna disse que ele é o Samaveda. E Jaimini Muni é um professor do Samaveda. When Bhagavan himself going to declare that all Veda, the total extract, the final extract of Veda is I myself. Então, o Sri Krishna falou, olha, eu sou o extrato, eu sou a essência dos Vedas. Out of all Veda, final outcome is Krishna, I myself. Eu sou a conclusão dos Vedas, Krishna diz. Então, apesar que Jaimini Muni está lidando com o Veda, como a gente não pode considerar que ele está percebendo a essência, que é o próprio Krishna. Então, isso é uma evidência. Externamente as pessoas não podem entender isso. Jagannath Dev, Mahata, Jagannath Dham. So our is actually, we cannot say he is a material professor. Então Jaimini, ele também escreveu uma escritura sobre as glórias de Jagannatha, então nós não podemos dizer que ele é uma pessoa materialista. Eu já dei essa evidência de que o próprio Krishna ele falou que ele é o Samaveda.
Então nós não devemos achar que ele, ou falar que Jaimini Muni é materialista, porque isso seria uma aparada. E a outra razão é, por que Janamejaya, que é um Mahabhagavata, iria no Harikatha de Jaimini Muni? Isso também é um sinal de que ele não é uma pessoa mundana. Isso é uma evidência que ele tem Bhakti. E nos próximos versos a gente pode ver também muitas evidências, mas hoje o tempo não pode permitir. Então, Jaimini Muni, ele teve uma longa experiência, ele é o discípulo de Vyasadeva. Tentem entender isso. Ele é o discípulo de Vyasadeva. E Vyasadeva ordenou Jaimini Muni a lidar, a estudar, a ensinar o Samaveda. Essa foi a ordem de Vyasadeva, que é o Shaktaveshavatar, que tem completa... Vyasadeva tem a própria noção de quem pode fazer o quê. Então ele deu a ordem de ensinar o Samaveda para Jaimini. Jaimini foi o responsável para ensinar o Samaveda, a escritura da qual a conclusão é o Bhakti. Sumanta Rishi ficou com o Atharva Veda. Mas por que este Veda excelente, Samaveda? Se alguém recitar o Samaveda, você ficaria surpreso, ele é tão doce, tão excelente, nem todo mundo pode recitar. Se houver algum erro na recitação, a pessoa pode ser punida também. Há que se ter muita atenção. Dessa maneira, Bhagavan diz que se alguém, Sanatana Goswami está dizendo, Bhagavan diz no Gita, Rei Arjuna, você não deve falar este Gita em frente das pessoas que não têm fé. Bhagavan Krishna também deu essa condição. Diante de quem? Diante de quem você pode discutir, falar o Gita? Bhagavan deu condições também. Então, qual é o erro em Sanatana Goswami também dar uma condição? Se no próprio Gita, Krishna falou, você não pode falar esse Gita, Arjuna. Você não deve falar, Arjuna. Você não deve falar o Gita de frente a pessoas de mau caráter, que não fazem nenhuma austeridade, que nunca fizeram nenhum voto, que não vivem com pureza, que não têm devoção, que não têm compaixão. Não deve falar na frente dessas pessoas. Preste atenção no que eu estou dizendo. Krishna está dando essa condição. Ou seja, aqueles que têm inveja. Suponha que alguém vá falar o Gita diante de uma pessoa ímpia. A pessoa vai falar, que coisa inútil, por que eu devo ouvir essa coisa? A pessoa está falando, me adore, me preste reverências para mim. Isso é inútil. Isso significa que a pessoa é invejosa. Este tipo de inveja, eles podem até duvidar da Rasa Lila.
podem duvidar dos conselhos de Krishna, então é melhor não falar na frente dessas pessoas. Even Bhagavan speaking, nacha mang jo abhasuyati. Those who are going to express some jealousy attitude, Então aqueles que são invejosos, you should not speak. você não deve falar na frente Those who are deles. going to express some jealousy mood, those who are going to express jealousy mood in front of them, don't speak. If you speak, ultimately they can develop some. Se você falar para esses invejosos, eles vão cometer a parada, eles vão cair, vão ser punidos. Se eles ignorarem o Bhagavatam, se eles ignorarem o Brihat Bhagavatamrita, isso pode ser um grande problema na vida deles. Então é melhor não falar. Algum dia, se pela misericórdia de Guru Vaishnava eles desenvolverem essa qualidade, então você pode falar, não do contrário. Então, nós vamos falar sobre o segredo dos segredos. O Bhagavatam já é um extrato, já é um Amrita. Mesmo assim, ainda mais secreto é o que nós vamos ouvir sobre o Brihat Bhagavatamrita. Então, tente cuidado, tente se preparar antes de ouvir todo esse Brihat Bhagavatamrita, que é um assunto muito importante, um Shastra muito importante. Nenhum Shastra jamais pode ser comparado com esse Brihat Bhagavatamrita. Então é por isso que Sanatana Goswami está dizendo: Sinantu Vaishnavaha Sastramidam Bhagavatamritam Sugopa Praho Yad Premna Jaiminir Janme Jayam Bangsi Vibhushita Karad Navani Dadavat Pitambarad Ornabimba Phaladharoshtad Purnendu Sundara Mukhadara Bindanavad Krishnad Param Kimapi Tattamaham Na Jane Krishnad Param Kimapi Tattamaham Na Jane Vancha Kalpatarusya Kepa Sindhu Vacha Patitanam Pavanabha Vishnu Bhyo Namo